Olá! Nesse vídeo daremos continuidade ao assunto redes de Petri e vamos tratar sobre grafo de marcações. Uma marcação é o termo utilizado para designar o posicionamento das fichas nos lugares em uma rede de Petri. Uma marcação corresponde a um estado possível do sistema. Como vimos anteriormente, o disparo de transições altera o posicionamento das fichas nos lugares. Logo, esse disparo pode resultar em uma modificação na marcação. Toda a rede de Petri possui uma marcação inicial, que é a configuração inicial do posicionamento das fichas nos lugares. Ou seja, essa marcação inicial vai representar o estado inicial do nosso sistema. Um grafo de marcações permite visualizar todas as marcações que podem ser atingidas a partir de uma marcação inicial. Logo, o grafo de marcações considerará todos os disparos possíveis de cada transição da nossa rede de Petri. Aqui temos um exemplo de uma marcação em uma rede de Petri com 3 lugares. Como dito anteriormente, cada linha representa um lugar da nossa rede de Petri e o número mostrado dentro da marcação representa a quantidade de fichas em cada um dos lugares. Vamos utilizar inicialmente a mesma rede de Petri que já usamos anteriormente para exemplificar a construção do grafo de marcações a partir do disparo das transições dessa rede. Como podemos ver aqui, essa rede possui uma marcação inicial 030, pois temos 0 fichas em P1, 3 fichas em P2 e 0 fichas em P3. Portanto, o nosso grafo de marcações conterá pelo menos esta marcação. Para construir o grafo de marcações, o que devemos fazer é fazer uma simulação dos disparos das transições, modificando assim o posicionamento das fichas e verificando que outros disparos podem ser feitos a partir desse novo estado em que a gente se encontra. Isso deve ser repetido até que todos os estados possíveis dentro da nossa rede de Petri tenham sido atingidos. Mais uma vez, como visto anteriormente, no estado inicial temos duas transições habilitadas, A e C. Logo, devemos começar disparando uma delas. Nesse nosso exemplo, começaremos com a transição A. Como vimos anteriormente, ao dispararmos a transição A, tiramos uma ficha do lugar P2 e inserimos uma ficha no lugar P1, levando assim a uma nova marcação, que conterá uma ficha em P1, 2 fichas em P2 e 0 fichas em P3. Portanto, a marcação 1, 2, 0. Como podemos ver aqui no grafo de marcações, a partir da marcação inicial 030 e ao disparar a transição A, vamos para uma nova marcação. Estando nessa marcação, temos a possibilidade de disparar a transição B, pois agora temos uma ficha no lugar de entrada de B. Logo, B está habilitada. Se dispararmos a transição B, voltaremos para a marcação inicial do nosso sistema, pois tiramos uma ficha de P1 e colocamos uma ficha em P2. Logo, o nosso grafo de marcação terá uma nova aresta que leva da marcação 120 para a marcação 030, através do disparo da transição B. Como voltamos para o estado inicial e sabíamos que tínhamos a possibilidade de disparar a transição C, vamos simular agora o seu disparo. Ao fazer isso, vamos para uma nova marcação, que será a marcação que contém 0 fichas em P1, 0 fichas em P2 e uma ficha em P3. Portanto, a marcação será 001. Agora, temos a transição D habilitada. Se dispararmos essa transição, vamos tirar uma ficha de P3 e inserir 3 fichas em P2, o que resulta na marcação inicial novamente. Essas não são todas as marcações possíveis dessa rede de Petri, pois quando fizemos o disparo da transição A, optamos por fazer o disparo da transição B, voltando para o estado inicial. Porém, seria possível ainda fazer o disparo novamente da transição A, a partir daquele estado. Indo para aquele estado, que era uma ficha em P1, 2 fichas em P2 e 0 em P3, vamos agora então simular o disparo novamente da transição A. Se isso acontecer, mais uma vez tiramos uma ficha de P2 e inserimos uma ficha em P1, levando para uma nova marcação do nosso sistema, 2, 1, 0. Note que ainda é possível fazer o disparo da transição A, pois ainda temos uma ficha em P2. Ao simular esse disparo, iremos para uma nova marcação, que será 3 fichas em P1,
0 fichas em P2 e 0 fichas em P3. Portanto, a marcação 300. Agora, não é mais possível disparar a transição A, pois não temos mais fichas em P2. É possível notar que, a partir desse ponto, não é mais possível realizar disparos da transição A, nos restando apenas realizar um disparo da transição B. Quando fizermos isso, tiraríamos uma ficha de P1 e colocaremos uma ficha em P2, voltando assim para a marcação que nos encontrávamos anteriormente. Note que nesse caso podemos mais uma vez fazer o disparo da transição B, voltando para a marcação anterior, e mais uma vez fazer o disparo da transição B, voltando para a marcação inicial. Com isso, concluímos o grafo de marcações dessa rede de Petri, não havendo mais possibilidades de disparo de transições. A rede de Petri, nesse caso, possui 5 estados, como podemos ver aqui no grafo de marcações. Vamos ver agora um segundo exemplo, com uma rede de Petri contendo 4 lugares, P1, P2, P3 e P4, e 3 transições, T1, T2 e T3. Note que, nesse caso, a marcação possui 4 elementos, pois temos 4 lugares nessa rede de Petri. A marcação inicial é a 1001. E a partir desse estado, temos apenas uma transição habilitada. É a transição T1. Portanto, ao disparar a transição T1, retiramos uma ficha de P1 e colocamos uma ficha em P2, levando para uma nova marcação 0101. Mais uma vez, a partir dessa marcação, temos apenas uma transição habilitada, que é a transição T2, pois temos uma ficha em P2 e uma ficha em P4. Ao disparar T2, colocamos uma ficha em P1 e colocamos uma ficha também em P3, levando para uma nova marcação, que é a 1010. Mais uma vez, a partir dessa marcação, apenas uma transição está habilitada, que é a transição T1. Ao ser disparada, vamos retirar uma ficha de P1 e colocar uma ficha em P2, levando para um novo estado, o 0110. Enfim, a partir desta marcação, novamente apenas uma transição está habilitada, que é a transição T3, pois temos agora uma ficha em P3 e uma ficha em P2. Ao disparar T3, voltamos para a marcação 0101. E com isso, construímos o nosso grafo de marcações, pois não há mais nenhuma outra possibilidade de configuração possível e disparo de transições para essa rede. Logo, essa rede vai possuir 4 estados. Vamos ver agora este último exemplo de uma rede de Petri contendo 3 lugares, P1, P2 e P3, e 3 transições, T1, T2 e T3. Como marcação inicial, temos a marcação 100, pois temos uma ficha em P1, 0 fichas em P2 e 0 fichas em P3. Nesse momento, temos apenas uma transição habilitada, que é a transição T1. Ao disparar, retiramos uma ficha de P1 e colocamos uma ficha em P2 e uma ficha em P3, levando assim para uma nova marcação, que é a marcação 011. A partir dessa marcação, temos 2 transições habilitadas, T3, pois temos uma ficha em P3, e é o único lugar de entrada dessa transição, e T2, pois temos uma ficha em P2 e P3, e ambos são lugares de entrada da transição T2. Inicialmente, vamos simular o disparo da transição T2. Quando isso acontece, retiramos uma ficha de P3 e de P2 e colocamos de volta uma ficha em P1, levando assim para a marcação inicial, 100. Voltando para a marcação anterior, ou seja, 011, vamos agora disparar a transição T3. Quando isso acontecer, vamos tirar uma ficha de P3 e colocar uma ficha em P2, levando assim para uma nova marcação, 020. Aqui finalizamos mais uma vez o grafo de marcações para essa rede, e não temos mais nenhuma outra opção de estado com base nessa rede de Petri. Portanto, essa rede de Petri possuirá 3 estados. Aqui temos uma situação diferente, onde chegamos num estado e não podemos sair mais dele. Vamos falar mais sobre isso no próximo vídeo. Obrigado pela sua atenção e até a próxima.